Características do falsamente chamado sexo frágil. 1. Comparam-se umas com as outras. 2. São altamente competitivas. 3. Lutam para conquistar o homem de uma mulher linda. 4. São naturalmente adaptadas à espera. 5. Detestam homens débeis e fracassados. 6. Se dão bem apenas com homens que ignoram suas flutuações de humor e seguem seu ritmo. 7. Nunca deixam o homem concluir se são santas ou vadias para que ele não arranje outra. 8. Instrumentalizam o ciúme masculino. 9. Se autoafirmam por meio do sofrimento masculino que se origina do desejo ou do amor. Se culminar em suicídio, nenhuma piedade será sentida. 10. Não o amam em simples retribuição ao fato de serem amadas, mas por algum interesse. 11. Gostam de nos confundir com torturas mentais. 12. Sofisticaram a manipulação mental como forma de compensar a fragilidade física. 13. São emocionalmente muito mais fortes do que os homens. 14. Se entregam apenas àqueles que as tratam bem mas não se apaixonam. 15. Enjoam dos homens que abandonam totalmente os rituais de encantamento, bilhetinhos, poemas, filmes, presentinhos, chocolates, ou que os realizam em demasia. 16. Tentam nos induzir a correr atrás delas para terem o prazer de nos repudiar. 17. Sentem-se atraentes quando conseguem rejeitar um homem. 18. Simulam desinteresse por sexo para ativar o desejo masculino. 19. Necessitam sentir que estão enganando ou manipulando. 20. Quanto menos conseguem nos manipular e enganar, mais tentam fazê-lo. 21. Desistem dos jogos de engano e manipulação quando as ludibriamos habilmente, deixando-as supor que realmente o estão conseguindo. 22. Simulam fragilidade para ativar o instinto protetor masculino. 23. Jogam com o nosso medo de entristecê-las e desagradá-las. 24. São pacientes. 25. Testam e observam reações. 26. São irresistivelmente atraídas por homens que lhes pareçam destacados, melhores do que os outros e, ao mesmo tempo, desinteressados. 27. Costumam comportar-se como se fossem desejadas. 28. Amam e se entregam totalmente aos cafajestes experientes. 29. Desejam um homem na mesma proporção em que outras mulheres o desejam. 30. Preferem aqueles que se aproximam fingindo não ter interesse. 31. Querem que o homem esconda seu desejo sexual até o momento da entrega. 32. Simulam indiferença para sugerir que estão interessadas em outro. 33. Têm verdadeira loucura por homens que compreendam seu mundo. Chamam-no de diferente. 34. Tornam-se inacessíveis após a conquista para que o homem preserve o sentimento que geraram. 35. Tentam descobrir o que sentimos nas várias situações. 36. Costumam amarrar o homem, repudiando e evitando-o. 37. Temem o ódio masculino real, sem mescla alguma de afeição. 38. Afastam-se para verificar se iremos atrás ou não. 39. Constantemente observam e avaliam se, como e quanto necessitamos delas emocionalmente. 40. Provocam perseguições, atraindo e em seguida repudiando. 41. Nos frustram dando e desfazendo esperanças de sexo. 42. Negam-nos a satisfação sexual plena para acender o nosso desejo. 43. Nunca permitem que saibamos se fogem porque querem ser deixadas em paz ou porque querem ser perseguidas. 44. Impressionam-se com homens decididos que não temem tomar atitudes enérgicas e as surpreendem. 45. Levam os bobos que as perseguem para onde querem. 46. Fogem e resistem para evitar que sua entrega provoque o desinteresse do perseguidor. 47. São irresistivelmente atraídas por aqueles que provocam emoções fortes. 48. Assediam aqueles que marcam sua imaginação como diferente e especial e, ao mesmo tempo, deixem entrever que está desinteressado. 49. Concluem que precisamos delas quando as procuramos e perseguimos. 50. Sentem-se seguras de seu poder de sedução quando são assediadas. 51. Têm necessidade de levantar a autoestima assediando ou depreciando o homem que as rejeita. 52.
acham que estão sendo desejadas quando um homem as observa detidamente ou toma a iniciativa do contato. 53. São física e psiquicamente lentas, resistentes ao tempo, em certas situações. Demoram para serem encantadas, para terem o orgasmo, para tomarem decisões, para sentirem falta de sexo, suportam esperar muito tempo, são pacientes, etc. 54. Não se compadecem por nosso sofrimento emocional. 55. Não se compadecem pelo sofrimento masculino ocasionado pela insatisfação sexual, consideram frescura ou sem-vergonhice. 56. Uma vez relacionadas com um homem, ficam atrás dele somente se ele resistir mais do que elas, evitando buscar contato e sexo. 57. Tornam-se emocionalmente dependentes de homens protetores, seguros, decididos e que, ao mesmo tempo, não dependem delas emocionalmente. 58. Concebem o homem ideal como seguro, forte, distante, decidido e calmo. 59. Sonham em domar os cafajestes porque sua conversão seria uma prova inequívoca de amor. 60. Simulam desinteresse para não serem desprezadas como fáceis. 61. São atraídas pelo macho diferente que seja superior aos outros em vários sentidos, principalmente na possibilidade de oferecer segurança. 62. Cultivam no homem a dependência. 63. Observam e testam continuamente os nossos sentimentos até o limite de romper a relação. 64. Instrumentalizam nossos erros em seu favor. 65. Jogam a culpa dos erros delas em nós. 66. Sempre possuem uma desculpa para as falhas. 67. Dobram e manipulam o homem quebrando sua resistência através da fragilidade. 68. Nos submetem e manipulam sem percebermos. 69. Nunca admitem que dão abertura para que outros a cortejem. 70. Juram fidelidade de sentimento, mas se contradizem com atitudes suspeitas e sem intenção. 71. Não tem medo de jogar até o limite porque consideram que, se o cara romper a relação, a ruptura aconteceu porque ele já não prestava mesmo. 72. São afetadas pela nossa perda apenas depois que ela realmente se efetiva. 73. Jogam com ambiguidades e evitam assumir as consequências. 74. São incapazes de visualizar a dor da insatisfação afetivo-sexual masculina. 75. Descobrem os limites do homem jogando com seus sentimentos. 76. Sentem um alívio em sua angústia de não serem amadas quando descobrem que alguém sofre por elas. 77. Querem ser amadas por aqueles que sejam melhores em todos os sentidos. 78. Quase nunca estão satisfeitas com os homens com os quais contraem matrimônio. 79. Gostariam de ter um homem que correspondesse à satisfação de todos os seus desejos conflituosos e contraditórios. 80. Detestam adaptações. 2. As etapas do trabalho de encantamento de mulheres refratárias e arrédias. Para os homens bons que ainda não encontraram uma parceira adequada e não sabem o que fazer, darei agora algumas dicas. O faço unicamente para ajudar os bons, já que elas demonstram preferir os maus. Entretanto, que fique claro que este não é um livro sobre sedução. Estas dicas são apenas para que os desfavorecidos possam fazer frente aos preferidos e os ultrapassem na acirrada competição pelas fêmeas. O trabalho de encantar possui 3 grandes etapas. Na primeira, não temos contato algum com aquela que desejamos possuir. Na segunda, conseguimos o contato, mas as intenções não estão reveladas. Na terceira, as intenções estão reveladas. A sedução de desconhecidas pertence à primeira etapa. A amizade pertence à segunda. Todas as relações que acontecem após declararmos o que queremos pertencem à terceira. Vamos estudar a primeira. A linha mestra que guia todo o trabalho de encantamento é o estreitamento da intimidade mesclado à indiferença e ao desinteresse. Fixe seu olhar em uma mulher qualquer que seja exageradamente bonita, metida, esnobe e pouco inteligente. Você a verá desviando-o. O que estará ocorrendo nestes instantes é uma rejeição, uma recusa oriunda de pensamentos em seu petulante cérebro de perua. O que ela estará pensando? É fácil adivinhar.
que você é apenas um idiota a mais como qualquer outro, que não possui nada interessante pois, se assim não fosse, estaria com alguma potranca ao lado e desprezaria todas as demais. Logo, é perda de tempo ficar paquerando deste modo pois as damas que corresponderão serão apenas as muito feias e chatas que se sentem rejeitadas e não as melhores. Somente as desesperadas aceitam homens assediadores. As mais desejáveis mantêm a guarda continuamente fechada e não adianta tentarmos penetrar. O que se deve fazer é levá-las a abrirem a guarda por vontade própria. Para permitir a abertura, você deve transmitir rejeição ou indiferença. Deve encontrar um modo silencioso de dizer-lhe, como se não quisesse fazê-lo, que ele é desinteressante e que você não anota. Para tanto, basta ignorar sua presença, evitando olhar para seu corpo e rosto. Mas isso não é tudo. Uma vez que tenha procedido assim, você a terá incomodado, como poderá notar pelos seus gestos e movimentos, mexer os cabelos, movimentar-se mais, mexer na roupa, falar alto para ser notada etc. Começará a ser observado, com a visão periférica ou focal. Surpreenda-a, cumprimentando-a de forma ousada, destemida, antes que haja tempo para pensar e olhando nos olhos de forma extremamente séria, porém ainda assim com certa indiferença. Se conseguir flagrá-la te olhando, não haverá outra saída além de corresponder ao seu cumprimento. O contato terá sido estabelecido. Em seguida, se quiser principiar uma conversa, fale em tom de comando, com voz grave, e sempre atento a contragolpes emocionais, brincadeirinhas de mau gosto, cinismo etc. Se perceber abertura, faça as investidas, mas com cuidado de não ir além ou aquém do permitido. Se a barreira ainda continuar em pé, isto é, se a mulher ainda assim manter-se fechada, não dando nenhum sinal de abertura para uma investida, discorde de suas opiniões, provoque uma discussão mas não termine. Então ofereça um número de telefone ou e-mail para continuá-la, dando prazo de espera. Em casos extremos, é necessário impressioná-la muito, horrorizando-a de forma calculada. Não vá horrorizá-la de qualquer modo. Impressione-a da forma correta, para que o resultado não seja um desastre. Uma boa forma de marcar-lhe a imaginação para que fique pensando em você por um bom tempo é assumir-se como machista, esclarecido, consciente, pacífico e protetor, é claro, pois seus rivais sempre fingirão que são feministas para agradar. O que interessa aqui é sobressair-se como um cara diferente, seguro, que não teme mostrar suas convicções e que não precisa de ninguém. A respeito deste pormenor, Eliphas Levi nos diz o seguinte: aquele que quer fazer-se amar, atribuímos ao homem somente todas estas manobras ilegítimas, supondo que uma mulher não tenha necessidade delas, deve, no primeiro momento, insinua-se e produzir uma impressão qualquer na imaginação da pessoa que é objeto de sua cobiça, que lhe cause admiração, assombro, terror e mesmo horror, se não dispõe de outro recurso. Mas é preciso, por qualquer preço, que aos olhos dessa pessoa se destaque dos homens comuns e que ocupe, de bom grado ou por força, um lugar em suas lembranças, em seus temores ou ainda em seus sonhos. Os Lovelace não são certamente o ideal confessado das Clarices, mas elas pensam constantemente neles para censurá-los, para maldizê-los, para se compadecer de suas vítimas, para desejar sua conversão e seu arrependimento. Logo desejarão regenerá-los por meio da abnegação e do perdão. A seguir, a vaidade secreta lhes dirá que seria encantador conquistar o amor de um Lovelace, amá-lo e lhe resistir. Ao dizer que quisera amá-lo, enrubesce, renuncia a isso 1000 vezes mais e acaba por amá-lo 1000 vezes mais. Posteriormente, quando chega o momento supremo, se esquece de resistir-lhe. Poder-se-ia dizer que o amor, sobretudo na mulher, é uma verdadeira alucinação. A despeito de um outro motivo insensato, ela se decidirá com frequência pelo absurdo. Ludibriar Gioconda devido a um tesouro escondido. Que horror! Pois bem, se é um horror, por que não realizá-lo? É tão agradável fazer-se de vez em quando um pequeno horror. Leve se refere a um pequeno, e portanto inofensivo, horror. Sua explicação auxilia a entender por que o sexo feminino se sente tão atraído por certos homens maus e perversos. Eles as impressionam fortemente, muito mais do que certos homens bons. Para superá-los, você deve dominar esta habilidade e utilizá-la para o bem, da forma correta.
Se utilizá-la para o mal, atrairá más consequências para si. Algumas mulheres costumam mostrar-se inicialmente abertas, mas, após o contato, ficam mudas para nos desconcertar, observando como saímos desta situação embaraçosa e se divertindo às nossas custas. Neste caso, seja curto e direto em seus comentários, tomando a iniciativa de terminar a conversa antes de ficar com cara de tacho. Se estiver ao telefone, tome a iniciativa de desligar. Se estiver conversando cara a cara, tome a iniciativa de terminar o diálogo e vá embora sem olhar para trás. Adie as investidas para outro dia, dando-lhe uma boa lição. Isso irá impressioná-la. Normalmente, nos contatos seguintes a lição surte efeito e a torna mais amável. Não faça as investidas enquanto a guarda estiver fechada. A conquista de uma dama possui etapas que vão desde o momento em que ainda não a conhecemos até as fases em que temos que reconquistá-la, continuamente nos casamentos ou em outras relações duradouras. Em todas as fases é preciso driblar as resistências e devolver-lhe as consequências de suas próprias decisões. A passagem das fases poderia ser sintetizada mais ou menos dividida como segue. 1. Cumprimente sutilmente toda mulher interessante que passar por você e te olhar. Uma delas irá te responder. Quando uma dama o olha, há uma fração de segundo em que você deve cumprimentá-la. Se esperar muito, perderá a chance. O momento de cumprimentá-la é o momento em que paira na mente feminina uma dúvida resultante do estado de surpresa. Você pode também ignorar a presença da beldade em um primeiro momento, por um bom tempo, e surpreendi-la com um olhar fixo nos olhos acompanhado por um cumprimento quase imperceptível antes da recuperação da surpresa. 2. Estabeleça o contato como se não desse muita importância para o fato. 3. Olhe fixamente nos olhos, demonstrando poder. 4. Fale em tom de comando protetor. 5. Fale pouco, deixe que ela fale. 6. Aproxime-se para beijá-la. Se ela desviar o olhar, pare e tente outro dia. Se não desviar, continue.